Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, amados. Vamos nos colocar de pé. Que alegria estar aqui nesta noite. Cumprimente quem está do seu lado. Dê a paz do Senhor. Se não tem ninguém do seu lado, saia, dê um abraço. Ó, tem a irmã Nissa aqui, ó, Isadora. Abrace quem está sozinho. Du, por favor, não fique sozinho. Somos uma família, estamos em família. Amém, filha? É com muita alegria que eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ler um versículo. Filipenses 4:4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Aleluia! Vamos adorar o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesta noite porque reconhecemos o Teu amor sobre nós. Nós reconhecemos o sacrifício do Senhor naquela cruz. E estamos aqui para Te louvar e para Te bendizer, para dar graças ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada pela vida dos nossos irmãos. Obrigada por esta igreja. Obrigada pelo ar que respiramos, pela Tua unção, pelo Teu mover, Senhor. Obrigada, Deus, pelo dom da vida. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Trabalha no nosso coração, na nossa mente. Transforma, Deus, o nosso entendimento para que possamos estar debaixo da Tua vontade. Nós estamos aqui porque nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Dê uma salva de palmas para Jesus, igreja. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Jesus é o sim, eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim, eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Quem pode impedir o que Deus vai fazer? Se agora eu tenho e não vou mais temer. Aquele que chama é fiel para cumprir. Quando Ele começa, vai até o fim. Jesus é o sim, eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim, eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Me deu um Espírito que me selou como garantia do que está por vir. Poder do alto me capacitou. Vou permanecer firme até o fim. Jesus é você, e eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim.
Jesus é o sim, e eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. O preço que Ele pagou, Sim, sim, sim. perdão que me justificou. Sim, sim, O sim. Espírito em mim ecoou, E eu digo amém. o preço que Ele pagou, Sim, sim, sim. perdão que me justificou. Sim, sim, O sim. Espírito em mim ecoou, E eu digo amém. Posso ouvir um amém, amém e amém. Sim, 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 amém. o preço que Ele pagou, Sim, sim, sim. perdão que me justificou. Sim, sim, O sim. Espírito em mim ecoou, E eu digo amém. o preço que Ele pagou, Sim, sim, sim. perdão que me justificou. Sim, sim, O sim. Espírito em mim ecoou, E eu digo amém. Posso ouvir um amém, amém e amém. Oh, 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 Em Jesus sou mais que vencedor. 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 Sim, amém. 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 Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Você pode aplaudir mais forte a Ele? A igreja está forte e firme no Senhor. Você pode dizer um amém aí do seu lado? Diga, nós estamos firmes, porque o inferno não nos paralisou. Aleluia! Abatidos, mas não destruídos. Nós estamos como? Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nós somos nação santa! Nação santa, somos a igreja, vivemos
nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Você pode declarar? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Declare bem alto. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nós somos nação santa, Nação eleitos do Senhor. somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais uma vez a igreja declara. A perseguição. Os leões. É porque o nosso Deus está na nossa frente. O inferno. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor dá um brado de glórias a Ele. Aleluia! Obrigada, Senhor. Você pode fechar os teus olhos neste momento. Colocar a mão no teu coração, se você puder. E diga a Ele: Senhor, a boa parte eu escolhi, que é estar na tua casa, estar na tua presença. É me prostrar diante dos teus pés e te adorar. Porque só tu és digno, Pai. Só tu és digno. Aleluia. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu
seu tesouro? Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz, tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu. Se derrame aos pés dele e declare ele. Eu encontrei o meu. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Vamos atrair o ambiente. Vamos atrair a presença de Deus para este lugar.
Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Aleluia, vamos cantar juntos. Minhas lamparinas estão acesas. Nós estamos te esperando, Deus. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Oh, pode morar aqui, Jesus. Feche os teus olhos,
Vamos atrair o ambiente na unção do Espírito Santo. Comece a orar em línguas. Comece a atrair a presença do Senhor. Aleluia. Essa canção, ela me lembra muito a parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus. Eram 10 virgens, 5 delas insensatas e as outras 5 prudentes. Todas elas tinham a sua lamparina acesa, pegando fogo. E quando elas ouviram um sinal anunciando que o noivo estava a caminho, as virgens insensatas foram lá nas outras e falaram: ei, me dá um pouco do seu óleo. E elas falaram: eu não posso dar o óleo para vocês, porque se eu der o meu óleo para você, a minha chama, ela vai se apagar, não vai ser o suficiente, porque esse óleo é para minha chama, é para me cultivar ela acesa. E imediatamente elas foram correndo comprar mais do óleo. E somente essas 5 prudentes levaram as suas vasilhinhas com os seus óleos. As outras não levaram. E quando elas foram comprar, que elas voltaram, infelizmente já era tarde demais, porque o noivo já tinha chegado, o noivo já tinha vindo e já tinham levado elas com ele. Levaram elas com a chama que pegava fogo, a chama que ardia incessantemente. E sabe qual é o X da questão? É que não é sobre quem vai queimar primeiro, é sobre quem vai queimar até o fim, é sobre quem vai perseverar até o fim. Aleluia! Você vai perseverar até o fim, porque não adianta você andar com gente que queima, não adianta você andar com gente que tem o reservatório cheio de óleo, se você não tem o óleo, porque o óleo não se empresta, o óleo é individual, cada um é responsável pelo seu óleo. Então que nesta noite você possa compreender isto, compreender essa palavra, e entender, falar: Senhor, eu quero ser um reservatório de óleo. Senhor, eu quero, Pai, não só o suficiente, eu quero mais, para que o meu fogo, ele não se apague, para que o meu fogo só aumente, para que ele cresça, aleluia. Você crê nisso? Então fale isso, repita isso comigo: Senhor, eu não quero o suficiente, eu quero do teu óleo, eu quero o óleo abundante, para que a minha chama, para que a minha lamparina nunca se apague, até a vinda do noivo, até a vinda de Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Glorifique igreja, aleluia. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Tem fogo, tem fogo. Cante com todo o seu coração, cante porque não é para homens, é para Ele, aleluia. Teu noivo, pode morar aqui, Senhor. Mais uma vez, só a igreja instrumental bem baixinho. Tem fogo. Vai ser lindo o grande dia do Senhor, aleluia. Teu noivo esperado, eu amo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, teu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar
morar aqui. Aleluia, glória a Deus. Exalte, glorifique, bendiga o nome santo do Senhor. Ele está aqui. Não temos outro Deus além de ti, Senhor. A ti todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia, aleluia. Tira os olhos dos teus problemas, dificuldades e lutas. Coloca os olhos na palavra. Coloca os olhos no Verbo encarnado. Coloca os olhos em Jesus. Ele venceu. Ele vive. Ele reina. Hoje e todo sempre. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Muito boa noite. Quem é que vai morar no céu, diga amém. Quem não vai, diga glória a Deus. Misericórdia, né? Olha para quem está do seu lado, diga boa noite, como é que vai? Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Que nós possamos nesta noite ter esse momento gostoso, onde nós podemos nos conhecer, nos falar, nos abraçar como família e povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos neste culto presencial e também muito boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Que alegria poder estar aqui, mas por outro lado uma grande responsabilidade de estar neste altar falando em nome do Senhor, sendo porta-voz do Senhor, que você possa permitir que o efeito deste tempo que nós vamos passar com Deus possa impactar sua vida de modo que ela seja transformada, não só por um momento, mas para sempre, e o nome do Senhor ser glorificado, amém? Glória a Deus. Quem está nos acompanhando hoje aqui, está no culto pela primeira vez, levanta a mão assim só para eu ver, segunda vez, terceira vez, glória a Deus. Como é o nome de vocês? Como é seu nome? Antônio. Tudo bem, seu Antônio? E o nome da senhora? Laura. Tudo bem? Que alegria. Tudo bem, querido? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, meu amigo? Legal, Deus abençoe. Ah, está ali a irmã, a filhinha do Tiago e da Cíntia, não é? Hoje é a apresentação, né, dele, é isso? Dela, né? Só um minutinho, deixa eu pedir aqui um favor para o Fabrício. Glória a Deus, amém. Que alegria recebê-los todos aqui. Hoje a Leise está rouca. Nós tivemos 2 cultos intensos. Um na sexta-feira, onde ela ministrou, e outro no sábado, para jovens e adolescentes. Queridos, a Janaína, ela fez uma bariátrica há um tempo atrás, e agora ela fez uma reparadora. E essa operação é muito chata. Mas por outro lado, era necessário, porque ela emagreceu mais de 40 quilos. Então, ela está se cuidando. E eu quero aqui agradecer ao carinho de toda a igreja que mandou mensagem, que ligou, que mandou presente. Eu quero aqui agradecer muito a Deus pela célula Manaim, que mandou uma cesta linda de frutas e coisas integrais. Legal, que Deus abençoe muito a cada um do grupo Manaim, de outras células, cada irmão que teve
esse feeling e essa disposição para reservar uma parte do tempo para poder deixar a sua mensagem de carinho. Eu quero aqui agradecer muito a Gabi. Ela tem sido a enfermeira oficial da Janaína e tem cuidado dela, porque não é fácil. Eu sozinho não dou conta. Irmãos do céu. Olha, tem que compensar, porque o sacrifício é grande, né? Enfim. Mas, glória a Deus, ela está se recuperando, ela está em boas mãos. Obrigado pelas orações, principalmente a oração de vocês. É ou não é? Glória a Deus, obrigado pelo carinho de todos vocês. Tá certo? A Patrícia me pareceu que está com a... O que aconteceu? Perna? O pé? Ah, tá. Que Deus então possa estender a mão, tocar você, te libertar dessa diabetes. Em nome de Jesus, operar um milagre. Que nenhuma parte mais do teu corpo seja tocada, em nome de Jesus. Tá bom, filha? Glória a Deus. Como é bom vê-los, né? Povo bonito. No domingo vocês capricham, tomam até banho, faz cabelo, maquiagem, põe perfume, põe a melhor roupa. Essa igreja é linda por demais, né, Renan? Logo vai ser a apresentação do seu filho, é ou não é? É Caleb? Asaf, quase. Asaf, o filho dele. Falando em Caleb, o filho do Alessandro, eu não sei se eles vieram, a esposa fez aniversário essa semana, né? A Tamires. Parabéns então para Tamires. Oi, Michele. Rosa e Marcos, levanta a mão aí para a gente abraçar vocês. Os dois juntos? Em dias diferentes, mas fizeram pertinho, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Ó, Marcos fez quando? 6. E a Rosa? Olha só, que legal. Deus abençoe. Obrigado. Muito bem. O Ronaldo, tá bem? Tem gente que pensa que ele é fã do Valdir Soriano. Não é do tempo de vocês, né? Eu vou contar quem é Valdir Soriano. Valdir Soriano, ele usava um óculos igual o do Ronaldo, não é? Esse óculos é exclusivo, você só consegue adquirir na banca dele. Então, se quiser adquirir um igual, tem que falar com a Danila e com ele lá na sua banca. E ele usava um chapéuzão, né? E ele cantava, eu não sou cachorro, não. E fazia sucesso, gente. Não é? E fazia sucesso, né? Então, ele fez também uma pequena cirurgia nos olhos. E é por isso, por conta da intensidade da luz, que ele está usando os óculos escuros. Que Deus possa também, em nome de Jesus, trabalhar na tua recuperação, para que em breve você esteja livre de toda e qualquer... Foi catarata, né? É isso? Amanhã já opera o outro. Foi catarata, Danila? Ou não? Mas glória a Deus, porque você já está bem. Agora vai operar o outro, né, Danila? Amanhã. Que Deus então esteja com você. Em nome de Jesus, abençoe vocês na ida, na volta, enfim. O Everaldo, eu não sei se vocês perceberam, ele está com o olho roxo. Ele descompensou a Dirce. A Dirce é pequenininha, mas é forte. Cadê a Dirce? Está aí? Está lá atrás. Então, a Dirce descompensou. Ele acabou, os dois, podia ter deixado só um roxo. Não, os dois roxos. Brincadeira, na verdade, o Everaldo também fez uma cirurgia. Ele deu uma levantada nas pálpebras. Retirou, né? Isso, retirou. O pessoal queria levantar. O pessoal queria fazer isso nele. Só que falou, você vai ficar meio delicado. Ele falou, não pode deixar. Não foi, Verão? Não, nada disso. Só essa aí de remover a... Eu estou pensando em fazer isso aí. Mas quando eu converso com esse povo, eles tiram minha coragem. Daí desiste, né? Que eu também tô fechando os olhos. Não é? Está caindo aqui as coisas. Mas enfim, eu fico feliz em ver a nossa igreja se cuidando,
não é? E a gente tem que pagar um preço por conta, muitas vezes, da nossa indisciplina, de comer o que não deve, de comer demais, não controlar nossas emoções. Por outro lado, a gente sabe que muita coisa também já vem, é de família, e por isso que a gente tem que trabalhar a prevenção, não é verdade? O Ortiz fez, né, a operação, né, Ortiz? Ficou bonitão, né? Olha aí. I'm not dog, no. Depois eles fazem corte na internet, mete o pau no pastor, não é? Pastor que não é convertido, faz homenagem a Valdir Soriano. A verdade é que o povo de Deus está perdendo o humor e muitas vezes se esconde por detrás de uma pseudo-religiosidade. Nós somos um povo feliz, amém? Então nós nos sentimos tão à vontade aqui, respeitando e tendo reverência ao nosso Deus, porque esta é a razão de estarmos aqui, não tem outro motivo, não é verdade? Muito bem, eu gostaria de chamar o Tiago, a Cíntia, a família, aqueles que estão acompanhando vocês nesse momento tão bonito, onde nós vamos apresentar a Ayla Pereira Silva. Sejam bem-vindos. Tudo bem? É nóis. Sejam bem-vindos. Vamos ficar aqui. Tudo bom? Tudo jóia. Esse menino é jogador de futebol ou não? É pagodeiro, então. Que é chique, você viu? É brinco de diamante, tô sentindo, corrente de ouro, tá na régua, é ou não é? Menino bonito. É casado, solteiro? Solteiro, é bom saber, viu? Diga comigo, eu recebo Jesus como meu único Senhor e Salvador neste momento e estou pronto para o meu milagre, amém. Brincadeira. Brincadeira. Tudo bem? Que alegria recebê-los. Olha só que coisa linda. Eu vi uma foto dela, um vídeo dela rindo, né? Nossa, que coisa. É bênção de Deus, né? Vamos só um pouquinho para lá, para ele ficar aqui, para não ficar atrás, né? Vem para frente. É só ir um pouquinho para lá só. Isso, só um pouquinho. Isso, você fica aqui. Isso, para vocês ficarem tudo bonitos aí, juntinhos. É bênção de Deus, não é? A gente olha assim para uma criança, não é verdade? Não é verdade? Deus abençoe, viu? Queridos, brincadeira à parte, esse momento é um momento tão importante na vida de todos nós e na vida dessa princesa. E é por conta disso que, de forma solene, nós fazemos a apresentação dela diante da igreja do Senhor Jesus. Porque o futuro desta criança vai estar na mão do Senhor. O Senhor vai ser por ela e vai abençoá-la em todos os seus caminhos. E hoje é muito importante nós entendermos isso, porque não dá mais para criar um filho sem Deus. Porque Deus é o freio, é o breque, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens não se percam, não é? Então eu gostaria de agradecer muito a vocês que aqui estão. Tem algum padrinho em especial, madrinha em especial? Então nós temos a responsabilidade, todos nós, de apoiarmos a educação da Ayla e estarmos do lado dos pais em todos os momentos, para que numa necessidade eles tenham o nosso apoio, não é?
nós devemos orar, interceder, buscar a Deus para que esta família seja cada vez mais abençoada e receba tudo aquilo que Deus tem para eles, tudo aquilo que o céu tem para a vida deles. Eu gostaria de dizer a vocês que Jesus, ele não foi batizado quando pequeno, ele foi apresentado segundo a lei de Moisés. O que nós fazemos? Não vivemos segundo a lei de Moisés, mas ali tem um ensinamento importante que nós trazemos para a nossa vida de uma forma contextualizada, atual, contemporânea, onde a gente entende que apresentar a criança para o Senhor é tão importante. Agora Jesus, ele se batizou com quase 30 anos de idade. Ali, com maturidade, ele podia decidir, como judeu, de acordo com a idade, se batizar. E ele nos deu o exemplo, não é? Então, por conta disso, nós abençoamos. E queremos orar agora, mas antes eu vou pedir para que você, Tiago, faça uma oração com a sua filha nos braços. Por que que eu vou fazer isso? Porque nos dias de hoje, muitas crianças estão nascendo sem família. Muitas crianças estão nascendo e ficando sozinhas. Tem muitas mães sendo mães e pais. E é um desafio muito grande. Então, como igreja, nós temos que ir contra tudo aquilo que é normatizado na sociedade de hoje, mostrando que isso é normal, produção independente, eu não preciso de homem. E o papel do pai é muito importante, assim como o papel do marido também é importante. Por quê? Porque o marido tem o pai, ele tem o papel de provedor, protetor e daquele que dá direção, que precisa ser referência na vida do filho. Então, é muito importante, Tiago, que você assuma essa responsabilidade. E eu sei, eu conheço o teu testemunho, eu sei o quanto você é família, e a gente amadurece ano a ano, cresce ano a ano, a gente se torna melhor ano a ano com Deus, né? Eu louvo muito a Deus, né, pela vida da sua esposa, que faz parte deste ministério e que caminha conosco, e a gente sabe o quanto essa família é abençoada. Então, eu gostaria que você orasse e dissesse comigo assim: Deus, eu carregue meus braços, a minha filha, e te agradeço, porque ela é um presente que o Senhor nos deu. Nos ensina a criá-la nos teus caminhos, debaixo da tua bênção, porque nós queremos que ela seja a manifestação do teu propósito na terra. Abençoe minha filha, abençoe meu filho, abençoe a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, eu tomo nos meus braços esta criança, uma bênção que o Senhor concedeu a esta família. Que a tua graça bendita seja sobre a vida dela, e que em nome de Jesus ela possa crescer no teu caminho, na tua vontade, no teu propósito. Proteja, guarda e livra de toda malignidade, de toda doença, de toda enfermidade, de todo mal. E que em nome de Jesus o teu propósito se cumpra na vida dela, para que ela possa viver a tua promessa em nome de Jesus. Faz dela uma criança feliz, abençoada, saudável, inteligente, e que ela, em nome de Jesus,
possa viver, Deus, tudo aquilo que Tu tens para a vida dela como propósito e bênção, em nome de Jesus. Aplane nos seus caminhos e que o Senhor possa abençoá-la, em nome de Jesus, amém. Olhou para mim, sorriu, que coisa linda. Dá uma olhada, gente, nisso. Eu te apresento o Senhor Ayla. Aplauda Jesus. Eu tenho aqui o certificado da apresentação da Ayla. E a gente vai tirar uma foto aqui para guardar de lembrança, tá bom? Vem o pai aqui do meu lado. Vem a mãe. Vem todos vocês. Essa foto aqui é para a gente guardar de recordação. Vem mais um pouquinho para cá. Isso aí. Chega mais perto, Cíntia. Isso. Agora, aparece todo mundo aí. Mais para o meio ou não? Tá bom aí. Vai mais um pouquinho para lá. Chegou? Então vai lá. Sorria. Aplauda Jesus. Deus abençoe. Cuidado para descer, tá? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na igreja, sabe o que é? Apresentar criança. É lindo por demais, né? E a gente vê crescendo. E como é lindo isso, né? Amém? Glória a Deus. Nessa hora dá até vontade de ter mais um bebê, amém? Amém, Angela? Ah, misericórdia. Cadê o Fábio? Fábio está aí? Hã? Fábio, Helena? Aleluia! Carol, e aí? Não dá vontade de ter mais um? Ah, meu Deus do céu. Glória a Deus. Amados, vamos aprender juntos a palavra. Vamos fazer uma oração. Diga: Senhor, eu abro o meu coração e desarmo a minha mente para receber de Ti a revelação que eu preciso. O Senhor me trouxe para a Tua igreja esta noite e eu quero receber o que o céu tem para a minha vida em nome de Jesus. Tudo começa por uma palavra, por uma promessa. E eu creio no meu milagre, em nome de Jesus. Fala que o teu servo ouve, em nome de Jesus, amém. Amém? Tiago capítulo 3, versículo 1. Acharam? Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, muitos de vós não são mestres, não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear o próprio corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, ou os barcos,
que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode frear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Eu vou até aí, obrigado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. E nós precisamos aprender a cada dia que passa um pouco mais da revelação de Deus para a nossa vida. E é interessante que a gente acha que esta sabedoria vem com um poder que se manifesta de forma sobrenatural, e do dia para a noite nós vamos ser transformados, mas não é assim que acontece. Nós precisamos ouvir a palavra, ela desce ao nosso coração, e o Espírito Santo vai produzir em nós, segundo o nosso desejo, segundo o nosso querer, mudança e transformação de vida, para que nos tornemos a cada dia que passa mais parecidos com Jesus. Esta é a razão de estarmos aqui como igreja. Jesus veio e nos deu exemplo. E se seguirmos o exemplo de Jesus como nosso referencial, como nosso modelo, nós vamos glorificar o nome santo do Senhor. O que é que acontece nos dias de hoje? A igreja, ela tem se abalizado, olhado para pessoas. E muitas pessoas não têm dado testemunho. Por quê? Porque não se converteram de verdade. Quem não dá testemunho
é porque não teve uma experiência real, profunda, verdadeira e pessoal com o Senhor. Muitas vezes a sua experiência foi meramente religiosa. Daí nós olhamos para a igreja de Jesus e vemos que não é de agora, que muita coisa acontece. Aqui nós vemos Tiago, o irmão de Jesus, que era bispo em Jerusalém, falando a respeito das mazelas da igreja. Mas a igreja não deixa de ser igreja por conta da imperfeição de quem está lá dentro. O porquê que eu preciso dar esta palavra? Porque você deve ouvir e receber de Deus a revelação que você precisa para poder mudar. E esta mudança vem com disciplina, sacrifício, entrega. Você precisa olhar para você e perceber aonde é que você está falhando, aonde que você está errando, aonde é que você está tropeçando. Porque quando você compreende que a palavra, ela tem poder de restaurar você. O que significa restauração? Deus não vai destruir você, Deus não vai aniquilar você. Deus, ele vai partir do princípio daquilo que já existe para poder transformar. Então, Deus, ele quer te abençoar. Imagine só, quando um bebê faz cocô na fralda, se joga a fralda fora, não o bebê. Do mesmo jeito acontece conosco, quando nós fazemos as nossas cocô, Deus não nos descarta, muito pelo contrário, Ele nos ama ainda mais. Nós medimos a conversão de uma pessoa minimamente por 3 pontos. O primeiro deles é se aquele que diz que se converteu tem uma vida com Deus. Por quê? Se a pessoa não tem uma vida com Deus, ela não vai crescer emocional, sentimental, financeira, espiritual, ministerialmente. Tudo depende da nossa vida com Deus. Tudo depende da nossa sinceridade, honestidade, transparência, verdade e integridade. Então, como que eu sei se aquele crente que diz que é convertido realmente teve uma experiência com Deus? Se ele ora, se ele jejua, se ele lê Bíblia, se ele não perde cultos. Porque a maior parte dos crentes que dizem que são crentes acabam tropeçando em coisas primárias, básicas, fundamentais. Por quê? Porque não tem vida com Deus, não tem vida de oração, não tem vida de jejum, não tem vida de consagração e não tem vida com a palavra. Se você quer ser forte em Deus e mudar a tua realidade, você precisa, em nome de Jesus, entender isso. Primeiro, vida com Deus. Segundo ponto, que é muito importante para a gente conhecer quem se converteu de verdade. Diga comigo, a língua, a boca. Porque crente que é crente de verdade não fala demais, fala de menos. Ou melhor, muitas vezes é melhor nem se pronunciar, é melhor se calar. Porque a Bíblia diz, Jesus nos ensinou, que daremos conta de cada palavra ociosa que sair da nossa boca, cada palavra vã, cada palavra inútil. Diga comigo, as palavras não morrem. Imagina o que Jesus diz, que daremos conta de cada palavra que nós professamos, cada palavra que dissemos, cada palavra que sem pensar
nós soltamos. Nós não podemos ser como um cano de água ou um cano d'água que não pensa, despeja. Aquele que é convertido precisa ser consequente. Então eu falei de 3 pontos para analisar a vida daquele que é convertido. O primeiro, vida com Deus. O segundo, controle da língua. E o terceiro, amor pela obra de Deus, porque Ele cuida financeiramente deste ministério, desta missão na terra. Então, se falta comprometimento, falta conversão, porque somente os convertidos conseguem dizimar e ofertar. Somente os convertidos vão se preocupar com os cuidados da casa de Deus. Talvez você diga, pastor, o senhor está me ofendendo, o senhor está dizendo que eu não sou convertido. Quando eu digo que você não é convertido, eu não quero ferir ninguém, eu não quero constranger ninguém, eu não quero humilhar ninguém. À luz da palavra, nós precisamos entender que quem ama, cuida. Diga comigo, quem ama, cuida. E a palavra fala que um dia nós estaremos diante do Senhor prestando contas das nossas obras. E tem muita gente que diz assim: ah, mas eu não fiz nada de mal. A Bíblia diz que se eu posso fazer o bem e eu não faço, eu peco. Então, quando eu sei da minha responsabilidade de cuidar da obra de Deus na terra, se esta palavra cai no meu coração, se o Espírito Santo me convence, eu não devo olhar para as minhas condições humanas, terrenas. Eu devo ser obediente, porque Deus, Ele opera de acordo com a nossa obediência. Tem muita gente que diz: pastor, eu não vou fazer tal coisa porque eu não senti de fazer. Mas o Espírito Santo, Ele não trabalha por sentimentos. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, o diabo vai fazer de tudo para você ser um filho desobediente. Um filho que não acredita de forma completa, plena, absoluta, total na promessa de Deus. E sempre você vai ficar preso a certas coisas. Por exemplo, eu não tenho, eu não posso, eu não tenho condições. Ao passo que você deve dizer assim: eu tenho fé para crer na palavra e Deus vai multiplicar a semente que eu planto na sua obra. Se Deus me chamou para cuidar da sua igreja na terra, quando eu chegar no céu, diante do Senhor Jesus, eu vou receber galardão. Você sabia que tem pessoas que não vão receber galardão? Por quê? Porque não viveram na prática da obediência da palavra. Por exemplo, eu não estou sentindo de ir no culto. Quem disse que a gente precisa sentir? Eu preciso ir pela obediência. Quer ver uma coisa? Você sente de acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para ir trabalhar? Noite mal dormida. Muitas vezes a pessoa passou mal, muitas vezes a criança chorou a noite inteira. Não tem desculpa, deu horário para ir trabalhar, a gente vai sentindo ou não sentindo. Por quê? Por conta da nossa obediência. Porque se você não se policiar, chega o dia de receber, não vai ter dinheiro. E se não tiver dinheiro, você não paga aluguel, não paga água, não paga luz, não paga imposto, não faz compra, enfim. Então, com vontade ou sem vontade, a gente vai trabalhar. Pergunta para uma dona de casa, se ela diz assim: eu estou morrendo de vontade de lavar essa pia cheia de louça. Eu estou morrendo de vontade de lavar esse monte de roupa. Eu estou morrendo de vontade, eu estou sentindo muito no meu coração. Eu quero, passar e guardar que alegria, que prazer que eu tenho. A gente faz por obediência. Não é nem tanto por conveniência, por obrigação. E outra coisa, hoje isso é tão natural, por exemplo, na vida de uma dona de casa, não é? Ser dona de casa não é fácil. Então a dona de casa, ela tem o meu respeito, a minha consideração e a minha admiração. E tem marido que chega em casa e diz: você não faz nada o dia inteiro? O que você ficou fazendo?
a mulher trabalha dobrado, não é? A mulher é faxineira, é babá, é professora, é Uber, é professora, é psicóloga, não é? Que mais? Nutricionista, cozinheira, que mais? Arrumadeira, já falei, limpeza engloba tudo, não é? Que mais? Que mulher faz? Hã? Esposa, né? Esposa, tem umas que quer receber, porque não é fácil ser casada com essa pessoa aí, não é? Não é brincadeira não. Mas enfim, vocês perceberam como uma mulher, uma esposa é multifacetada? Não é? Agora, é importante nós entendermos, o homem também, querendo ou não, ele tem que ir, por quê? Ele tem que ser obediente a uma ordem que ele dá para ele mesmo, levanta e vai trabalhar, levanta e vai cuidar da família, levanta e assume as suas responsabilidades, é assim que tem que ser. Aí quando chega para tratar com as coisas de Deus, a gente fala, não, Deus vai entender. Deus, eu estou com preguiça hoje. Marido nunca diz para a esposa que está com preguiça. Marido diz assim, eu não estou bem, amor. Não vou não, hoje eu não estou legal. Aí depois que a mulher sai, ele fica bonzão. Não é assim? Agora, nós tivemos uma pessoa na igreja muito querida. O marido dizia isso para ela, ela disse assim, olha, quando você tiver uma doença mortal, de verdade, aí eu quero ver você se queixar. E ele teve uma doença muito séria e veio a falecer. Guarda isso, não queira a maldição da tua esposa, queira a bênção. Porque olha, a tua esposa é a tua maior intercessora. Então, se a mulher não está falando bem, não deixa ela falar mal. Porque falar mal é uma maldição. É uma condenação, é uma sentença. Mulher tem que falar bem do marido. Amém? Vamos para o assunto de hoje. Havia na igreja de Jerusalém algumas situações que precisavam ser tratadas. Antes eu quero falar um pouco do Tiago. Este Tiago era reconhecido pelo seu testemunho de fé como um homem santo, era chamado justo pelos seus conterrâneos. Pensava-se que ele era casado, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Ele foi reconhecido pelos primitivos como bispo de Jerusalém. Tinha muita influência entre os judeus e a igreja. Em Atos, no capítulo 21, versículo 18, diz que Paulo se guiava pelos seus conselhos. Tiago era um judeu muito espiritual e no seu trabalho se interessava principalmente pelos judeus. Sua obra foi ganhar os judeus e desembaraçá-los para uma vida cristã. E para quem não sabe, esse Tiago era irmão de Jesus. Pelo tom do capítulo 3, suspeita-se que havia na igreja muitos presunçosos, briguentos, de mentalidade mundana, de temperamento descontrolado e que se colocavam contra os seus pastores e mestres, o que levou o Tiago a escrever de maneira tão severa este texto. Agora, imagina só, lá naquela época, a coisa já era desse jeito. E a coisa descambou em nossos dias. Tem muita gente que diz assim, eu não quero ser crente, porque ser crente tem que passar pela porta estreita. Na verdade, nós precisamos mudar de vida. O Espírito Santo de Deus é que vai trabalhar isso em nós. Há pouco nós lemos que homem nenhum consegue refrear sua língua, somente aquele cheio do Espírito Santo de Deus. Que na hora de falar ele morde a língua e tem que tomar cuidado para não morrer envenenado.
Porque nós somos assim, amados. A gente está aqui na igreja, travesti de crente, um mais bonito que o outro, penteado, maquiagem, melhor roupa. A gente traz Bíblia, a gente abre, a gente lê, a gente ora, a gente canta, a gente louva, a gente pula, a gente dança. É tudo lindo, mas muitas vezes Deus não recebe o nosso sacrifício por conta do nosso coração. E uma das coisas que impede Deus de receber o nosso sacrifício é a nossa boca. E Tiago fala, vocês usam a boca para glorificar a Deus, mas daqui a pouco está usando a boca para falar o que não deve, para criticar o irmão, para amaldiçoar a vida dele. Manifesta a sua inveja, o seu ciúme, a sua arrogância, o seu egoísmo, mente. E olha, amados, é bem o que acontece mesmo. Porque quando a gente olha para o espelho da nossa realidade, a gente percebe que aqui nós parecemos assim, um bando de cordeirinhos, e acreditamos que vamos para o céu por conta dessa aparência de piedade que nós fazemos. Só que lá dentro de nós, o Senhor nos conhece. E o próprio Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Diga isso comigo, a boca fala do que o coração está cheio. Então a tua boca, ela vai liberar palavras de vida ou palavras de morte. Foi o que Tiago disse. Você pode liberar águas doces. E você pode liberar águas amargosas. Então a escolha é tua. Agora, de uma fonte, não pode sair água doce e água amarga. Não pode sair vida e sair morte. Não pode sair bênção e sair maldição. Então imagine vocês, quando a gente entende isso e a gente começa a se policiar. E a gente começa a dizer, não, eu não vou falar mais demais. Eu vou... E tem gente que fala, não, eu falo a verdade. E por conta de falar, a pessoa muitas vezes pode ter problemas, e grandes problemas. Então, nós precisamos compreender que a morte e a vida está no poder da língua, como diz a Bíblia. E quando nós não sabemos usar a boca, nós vamos passar por muitas aflições. Tem gente que conversa comigo e diz, pastor, eu amo trabalhar onde eu trabalho, mas eu estou na lista de dispensa. Eu pergunto por quê? Porque eu fui envolvida numa fofoca, numa conversa, mas eu não devo. Preste atenção, nunca participe de uma roda de conversas onde se fala contra a empresa que paga o teu salário e que abençoa a sua vida. Pouco ou muito, você está lá dentro. Então, por conta de você entender o que é temor de Deus, e que você não deve tocar naquela liderança que Deus constituiu sobre a tua vida. Olha o que diz em Hebreus capítulo 13, versículo 1, só para você entender. Tem aí? Não é esse. Eu quero, me ajudem aí, aquele versículo que fala a respeito de toda autoridade, ela foi constituída por Deus. Obrigado, meu querido. Olha lá, futuro pastor de jovens. Amém, glória a Deus. Põe aí, obrigado. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Olha só, algumas, todas as almas estejam sujeitas às autoridades superiores. Porque não há, diga comigo, não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas, constituídas e permitidas por Deus. Deus permite. Continua. Pois, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de... Você viu como que é sério? Está numa empresa onde não concorda? É melhor ir para uma outra empresa.
Porque daí a pessoa não prospera e ela diz, por que eu não estou prosperando nesse lugar? E se você olhar, tem gente que prospera lá. Aí você vai dizer, não, é porque ele é puxa-saco. É porque ele é baba-ovo, é porque ele é não sei o quê. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, maldição ou sentença. Então isso vale no trabalho, isso vale, por exemplo, na escola. Por quê? Porque hoje não se respeita mais professora, inspetora, coordenadora, diretora. Ai de mim na época de escola, se chegasse em casa qualquer tipo de reclamação. O chicote cantava. Mas eu tenho uma bronca porque só inventaram essa coisa da vara da criança e da juventude agora. Sofri pra caramba lá atrás, apanhei igual cachorro magro. Mas eu falo para vocês, e foi bom. Sabe? Olha só. Obrigado. Então, isso também numa faculdade, numa universidade. Quando eu ingressei para uma universidade, eu fiquei assim atordoado, aturdido. Por quê? Porque eles entram na sala de aula a hora que quer e saem a hora que quer. Não precisa nem pedir. Não precisa nem falar, me dá licença, professor. E quando vai entrar, não precisa nem dizer, me dá licença. O professor já fala, quem quiser assistir minha aula, assiste. Quem não quiser, pode ir embora, é só não atrapalhar. Se o problema é nota, depois a gente conversa. É desse jeito o negócio. Você vê, é um grupo conversando aqui, um grupo conversando ali, é gente desinteressada, é gente no celular o tempo todo. Por que vai para a faculdade? Por que vai para a universidade? E pensa que o segredo é ter um canudo pendurado na parede. Não é, né? Um diploma, um pedaço de papel pendurado na parede. Não é. Então a pessoa está lá para aprender e ela deve fazer de tudo para absorver o máximo do conteúdo que ela vai receber. Então é um desrespeito. É desrespeitoso. Em países do primeiro mundo, você vai no Japão, você não imagina como um professor, ele é reverenciado lá. O professor lá é o quê? Sensei? Sensei. Sensei. Então você imagina como que... Você sabia que lá eles são reverenciados. Isso acontece na igreja também, sabia disso? Porque, imagina só, existe hierarquia, nós precisamos entender que existe liderança, e quando você resiste à liderança, você resiste ao próprio Deus. Eu lembro que uma vez, quando nós fizemos uma consagração, a pessoa disse assim, pastor, eu não vou me submeter ao fulano de tal, mas o que o senhor mandar fazer, porque você é o meu pastor, eu reconheço a tua autoridade, eu vou fazer. Eu falei, o que eu te pedi, você faz? Eu falei, faço. Eu falei, então se submete à autoridade dele. Porque muitas vezes a pessoa não está se submetendo à pessoa, ela está se submetendo à autoridade, ao revestimento de autoridade que Deus deu àquela pessoa. Não se trata de ser perfeito, mas nós precisamos entender alguns princípios para termos uma vida abençoada. Então essa questão de autoridade é muito importante. Por exemplo, os filhos hoje em casa não obedecem mais os pais que obedecem os filhos. Gente, é o comportamento do século 21. Mãe não pode corrigir o filho, mãe não pode falar alto com o filho, mãe não pode chamar a atenção do filho. O filho faz o que quiser. Eu estava no supermercado, aí um garotinho na minha frente com a mãe dele, mãe, compra esse doce para mim. A mãe falou não, tirou da mão dele e colocou lá. Ele,
Ele começou a chutar tudo, ele pegou a gôndola, jogou no chão, ele virou tudo, ele ficava... E eu lá, parado, né? A mãe disse, eu não sei o que eu faço com ele. Eu falei, eu sei. Quer que eu resolva? Eu falei, eu trabalho com comportamento humano. Ai, que vergonha esse menino me faz passar. Eu falei, só está certo, tem que ter muita vergonha mesmo. É feio por demais. Então, se a coisa estava ruim, eu deixei pior ainda. Sabe por quê? Porque os pais não querem corrigir mais. Aí, por fim, ele cede. Tá bom, filho, eu compro para você. Ai, moça, depois você junta aí os pirulitos, as balas, o chocolate, os doces. Deu vontade de dizer, dona, quem tem que juntar é a senhora. Foi o seu filho que bagunçou. Mas você percebe como a criança, desde cedo, ela sabe manipular? E tem coisa que a gente não ensinou para a criança. Mas faz parte da natureza caída dela. Quem que ensina a criança a mentir? Quem que ensina a criança a ser ruim? Aí a mãe fala, puxou o pai. Não tem outra explicação, puxou o pai que é endemoniado assim. Aí se é menina, fala, puxou a mãe, é uma bisquinha. Puxou, é igualzinha. Em vez de falar gênio, fala assim, é o gênero. É o gênio. Agora, vamos falar um pouco a respeito da língua. A língua é a principal expressão da nossa personalidade. Diga isso. A língua é a principal expressão da nossa personalidade. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem nunca errou na vida porque falou demais? Amados, todos nós. Eu me lembro de um episódio. Eu tenho uma amiga que é advogada. Encontrei com ela na praça. Assim, de relance, eu estava dobrando a esquina, dei de cara com ela. Aí eu disse, doutora, que alegria, você está grávida? Ela falou, não, estou gorda mesmo. E eu já fiz isso na igreja, né, Michele? Eu já fiz isso na igreja, gente. Que vergonha. Depois eu digo, gente, quem fala demais dá bom dia para cavalo. Sabe? Eu me lembrei de uma história. Onde o camarada viu um acidente na estrada. Aí muita gente, os carros pararam. Aí ele passou, dá licença, meu parente, dá licença, meu parente, dá licença, meu parente. Quando chegou lá, era um burro, um jegue que estava atropelado. Então tem gente que fala por demais. Então quem nunca errou na vida, gente, pensa aí, você deve ter boas histórias para contar também. Imagina só, nós fomos para um seminário. Aí, chegando lá no seminário, tinha um senhor no balcão. E nós fomos muito bem atendidos. Mas, à tarde, era uma moça. Aí ela falou, viu, o seu pai nos atendeu. Ela falou, meu pai não, meu marido. Se você falar que ele é meu pai, ele é alagoano, ele te mata. Escapou. Então a gente tem que ter aquele jogo, aquele traquejo, para saber o que fala. Então olha só, quem nunca errou na vida porque falou demais, falou que não devia, foi inconveniente. Gente, eu passo às vezes cada vergonha, eu falo, fica quieto. Fala pouco. Eu não é? Hoje eu aprendi, quando eu vou numa igreja, eu falo assim, eu gostaria de chamar o pastor Alberto para fazer uma oração. Gente, eu não vou lá e digo, eu quero saudar a igreja na santa paz do Senhor, os irmãos estão bem, que alegria estar aqui, muito obrigado pastor, pela oportunidade, eu quero dizer a vocês que eu estava vindo, peguei um congestionamento, não, ele chamou para orar, então eu vou só orar. Obrigado pastor, oro. Se o pastor pega, boi em terra alheia é vaca, ele fala, você tem 10 minutos, 10 minutos, gravado. Eu tenho que estar debaixo de uma autoridade. Quando a Neuza Itioca veio aqui, ela fez um trabalho lindo na igreja. Ela chegou aqui, pequenininha, pastor, primeira coisa que tem que fazer é dar a autoridade da igreja na minha mão.
Aí eu orei, né? Senhor, eu passo a autoridade da igreja para a mão da doutora Neuza Itioca nesses dias que ela está aqui ministrando. Antes de ir embora, eu falei, devolve, Neuza, devolve. Não leva não, tem que devolver, não é? E foi assim. Quem nunca foi culpado por um deslize cometido pela língua? Amados, um dos piores que eu cometo. Você não imagina. Eu fui fazer um casamento. E eu, na hora do casamento, eu tenho o meu esboço. E eu tinha feito um casamento. E estava lá o nome da moça em lápis. Eu apaguei tudo. Acertei tudinho, sabe? Deixei certinho, bonitinho, mas esqueci de pagar um. E quando eu já pensou, a Carla, a moça olhou, Carla é o nome da ex. Olha como que o Satanás é. Na hora do casamento, eu fui falar justo, não podia ser Benedita. Eu falei, Carla. Que estrago, irmãos. Quase acabou o casamento, porque a menina era possessa de ciúme. Carla. Foi pior do que essa moça aqui, que quando eu troquei o nome dela, Gabriele. Lembra? No meio do casamento aconteceu. O diabo faz essas coisas. Você imagina que vergonha. Você troca o nome. Agora, o duro é a mulher. Na hora de fazer os votos, troca o nome do cara. E aí? Meu Deus do céu, quase da morte. Eu falei, por conta do nervosismo. Isso acontece, já aconteceu comigo muitas vezes. É hilário, não é, igreja? E os sogros assim, ó. Sogra, meu Deus do céu. Só a graça de Deus. Então, quem que aqui não cometeu pelo menos um deslize? A gente comete. Agora, nenhum homem pode dominar a língua, só se ele for cheio do Espírito Santo. Caso contrário, diz a Bíblia, que a língua é cheia de veneno, peçonha mortal. Diga, a língua mata. E a Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada palavra que nós matamos. Deus está interessado em trabalhar esta questão das palavras em nós. Ou seja, sobre o que sai da nossa boca. A Bíblia nos instrui. Isaías 6 diz assim: a minha fraqueza está na língua, e eu habito no meio de um povo que tem o mesmo problema. Tiago escreve 18 versículos que lemos nesta noite, que fala sobre o uso desenfreado da língua. Esse era o problema da igreja de Jerusalém. Esse era o problema da igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso existia o Himeneu e Fileto, cuja conversa corroía como gangrena o corpo de Cristo, como está lá em 2 Timóteo capítulo 17, versículo, acho que 2,17. O mesmo acontecia na igreja de Corinto. Tinha um sério problema, a igreja estava dividida em grupos pequenos. Olha o que acontecia na igreja de Corinto. Um dizia assim: eu sou de Paulo. Outro dizia: eu sou de Pedro. Outro dizia: eu sou de Apolo. Outro dizia: eu sou de Cristo. Preste atenção agora. O grupo que dizia: eu sou de Paulo. Por quê? Porque Paulo era o homem da ciência. O outro dizia: eu sou de Pedro. Por quê? Porque Pedro era o homem da experiência. Um outro grupo dizia: eu sou de Apolo, porque Apolo era o homem da eloquência. E outro grupo dizia: eu sou de Cristo. E a gente pensa que o melhor grupo era aquele grupo que dizia que era de Cristo, amém? Era o pior grupo. Porque a maior parte das vezes que nós falamos que somos, nós não somos. A maior parte das vezes que nós dizemos que estamos convertidos, não estamos, estamos fora do propósito, fora da palavra, fora da vontade de Deus.
Então este era o pior grupo, porque não aceitava a liderança espiritual da igreja. Era o grupo que não aceitava governo humano. Era o grupo que não aceitava ser pastoreado. Quando você lê o capítulo 1 de 1 Coríntios, você chega à seguinte conclusão: a causa de todo problema, ou a maior parte dos problemas, era a língua promovendo brigas, discussões e discórdia. Tanto é que Paulo diz: como eu posso falar a vocês como espirituais? Eu não posso. Havendo contenda, briga, discórdia, inveja, ciúme, tantas coisas, eu não posso falar com vocês como espirituais, senão a carnais. Tem gente que tem um caráter deformado, gosta de falar mal do outro, faz uma mexida sem tamanho, é conhecido como leva e traz. Quando a pessoa se dá conta, ela está no olho do furacão, onde um está contra o outro. Sempre que alguém não tem consciência do poder das palavras, do peso e responsabilidade do que fala, vai ter grandes problemas na vida. Este também foi o problema da igreja da Galácia. Você já leu o capítulo 5 de Gálatas? Há entre vocês discussões, contendas, discórdias, facções, inimizades, porfias, ciúmes e ira. Nos versículos 20 e 21 fala sobre as obras da carne. Em toda a descrição de Tiago, e fala da língua do caluniador, distrator, murmurador e boateiro. O veneno destas pessoas é muito mais perigoso do que o veneno mortal das serpentes, porque rouba a paz e destrói a reputação alheia. Através das nossas palavras, revelamos o nosso caráter. Vamos repetir isso? Através das nossas palavras, revelamos o nosso caráter. Mais uma vez, através das nossas palavras, revelamos o nosso caráter, nossa maturidade e o estado da nossa alma. Quer conhecer uma pessoa? É só ela deixar ela falar um pouco. Você vai conhecer. Agora, você vai conhecer o caráter, a maturidade e o estado da alma. Vamos entender a figura de linguagem de Tiago quando ele fala do cabresto, do leme do navio, de uma pequena fagulha. Leme é igual a língua com poder para governar. Fagulha, embora pequena, tem poder para destruir uma floresta inteira. Então, o poder muitas vezes pode parecer pequeno, mas aquela fagulha, aquela faísca, ela vai vir carregada de morte, de veneno e poder de contaminação. Jó no capítulo 5, versículo 21, fala que a língua é como um chicote. Por quê? Tortura psicologicamente. Salmo 45, 1 e Salmos 54, 7 compara a língua com uma pena que tem poder. A língua tem poder para marcar as pessoas, é como uma pena, como uma caneta, e marca a pessoa para sempre muitas vezes. Devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Palavras que não serão esquecidas e que vão marcar negativamente para sempre alguém. Palavras que imprimem mensagens no coração que dificilmente apagam. Aqui eu vou fazer um adendo para a gente refletir um pouco. Por exemplo, o marido e uma esposa, quando brigam, eles falam coisas terríveis um para o outro. É da boca para fora. Mas aquilo marca a vida do outro, muitas vezes para sempre. E muitas vezes aquelas palavras são sentenças que o diabo vai usar para poder destruir aquele casamento de vez. Então nós temos que ter muita sabedoria. Sabedoria sobre o que você fala para o marido, o que o marido fala para a esposa. Sabedoria sobre o que você vai falar para os seus filhos e o que os seus filhos vão falar com vocês. Por isso que a palavra manda.
os filhos honrarem os pais. O primeiro mandamento com promessa: honra pai e mãe, para que os teus dias se prolonguem na face da terra, para que viva mais dias, e dias felizes e abençoados. Isso é muito sério. Eu tive aqui um empresário, um dia ele descontente com um dos seus funcionários, ele chamou o funcionário e disse: olha, você não vai ser ninguém na vida, você não serve nem para lavar copo. O que ele fez? Ele estava muito chateado com esse funcionário, e ele naquele momento falou algo que não devia falar, e aquela palavra começou a ter um poder de destruição na vida daquele empresário. Quando nós fomos orar e vasculhar, investigar o porquê é que as coisas da empresa tinham desandado, aí eu perguntei: você teve alguma situação por esses tempos? Ele disse: olha, um funcionário, eu me desentendi com ele, e eu falei coisas assim, 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 e eu humilhei muito esse funcionário. Eu disse: muito bem, você sabia que quando a gente humilha o necessitado, o pobre, até mesmo o ignorante, quando você humilha, você tem que se ver com Deus, porque Deus vai cobrar essa fatura. Aí a coisa começa a bagunçar na vida da gente, a gente não sabe, porque estava tudo indo bem, mas você brigou, você se desentendeu, e como se não bastasse, você xingou, você humilhou, e você amaldiçoou a vida daquela pessoa. Então a nossa tendência muitas vezes é de amaldiçoar. Por quê? Porque você acha que é crente e pode fazer uma macumba gospel. Não é? Não, praga de crente pega, eu vou amaldiçoar. A Bíblia diz que aquele que planta maldição vai colher maldição, mas aquele que planta bênção vai colher bênção. Amados, nós vamos ser injustiçados, isso é fato. Tem gente que vai gostar de você, tem gente que não vai gostar. Tem gente que vai torcer contra, tem gente que vai torcer a favor, glória a Deus. Mas você precisa ter sabedoria para saber lidar com cada uma dessas situações. Amém? Salmo 57:4, a língua é comparada a uma espada afiada, ou a uma navalha, ou seja, tem o poder de cortar relacionamentos, instrumento de tortura e morte a curta distância. Jeremias 9:8 compara a língua a uma flecha, contendo na ponta veneno que mata, instrumento de tortura e morte a longa distância. Porque a Bíblia é rica em advertências sobre o uso da nossa língua. Pega uma concordância bíblica e veja a quantidade de versículos, textos que falam sobre a língua. Se você dominar a língua, vai dominar, controlar todo o seu corpo e toda a sua vida. Você não vai ter aflições, muitas das aflições que você tem, você vai evitar. Muitas das situações diversas, onde você se vê em meio a fofocas. Olha o que diz em Salmo, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão, o homem, serve para a mulher também, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então conselho a gente não pega de qualquer um, conselho tem que vir de gente de Deus. Não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos fofoqueiros ou dos escarnecedores. Então se você percebe que aquela pessoa é escarnecedora, se você percebe que aquela pessoa, ela é fofoqueira, evita contato, evita convívio. Amém? O mau uso da língua destrói amizades e separa amigos, causa enfermidades, problemas financeiros, acidentes de percurso na vida, como diz lá em Provérbios 19:9. Quantas vezes aquele que era seu amigo de tanto tempo, ele corta o vínculo com você por conta de uma fofoca, de uma conversa que não deveria ter acontecido. Passam a viver como estranhos. Uma pessoa maldosa destrói amizades preciosas.
Olha o que diz aí em Provérbios 16, 28. Vamos ler, Provérbios 16, 28. O sábio de coração, o homem perverso investiga a contenda. É curioso, ele quer saber. Mas o intrigante, ele separa os maiores amigos. Põe outra tradução para a gente entender melhor. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta os melhores amigos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz assim que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. A gente já viu tanto isso acontecer, por conta de uma amizade a pessoa é estragada e estraga, né? A língua é uma influência maior quando usada para o mal. É interessante isso. Ela é uma influência maior quando ensinada para o mal, como quando usada para o bem. Uma notícia boa, ela corre a pé, demora para chegar. Agora, uma notícia ruim chega rapidinho. Quando se trata de um desvio moral, por exemplo. Através da língua, o corpo de Cristo é envenenado. Tudo começa por uma conversa. E por conta de uma conversa, famílias se separam. Tem uma ilustração que eu conto de uma mulher que chega desesperada de madrugada na casa do seu pastor e diz: pastor, o meu marido está perdido. O meu marido está no mundo, o meu marido está na prostituição, e neste momento ele está numa boate, e eu preciso que o Senhor resgate o meu marido. Não desista dele, pastor, vai lá buscá-lo. E o pastor fez o quê? De madrugada, ele vai para uma boate, em uma cidade pequena, atrás daquela ovelha desgarrada. Ele chega lá naquela boate e procura, e não demora muito, ele encontra aquele homem bebericando o uísque junto com as moças daquele lugar. Quando ele vê o pastor, ele fica muito constrangido, e o pastor então vai com ele para casa, chega lá, conversa com a esposa está disposta a perdoar, os dois se abraçam, e Deus cura este relacionamento. Este relacionamento já estava contado como perdido, mas graças a este pastor muito amoroso, que teve a coragem, a disposição de ir para uma boate, atrás desta ovelha desgarrada, este casamento não acabou. O que foi que aconteceu? Uma irmãzinha da igreja, junto com seu marido, vê o pastor entrando na boate, de madrugada. E essa irmã, ela espalhou para a igreja inteira: o nosso pastor está na boate, o nosso pastor está perdido, o nosso pastor está se prostituindo, o nosso pastor está traindo a mulher dele é uma santa, ela não merece. E esta mulher espalhou isso para a igreja inteira, de modo que este pastor não pôde mais ficar nesta igreja, ele foi desligado. Ele não teve nem sequer a oportunidade de ter ampla defesa e dizer o que tinha acontecido de verdade, por conta desta igreja ser muito radical. Um dia, no meio do culto, o novo pastor pergunta: alguém aqui tem um testemunho para compartilhar esta noite? Esta mulher levantou a mão e disse: eu tenho, pastor. Então ela vem para o altar segurando a mão do marido e conta um lindo testemunho para a igreja. Fala: igreja, eu louvo a Deus pelo testemunho do nosso pastor. Um olhou para a cara do outro e começaram a falar. O burburinho começou. Eu louvo a Deus pelo testemunho do nosso pastor, porque um dia eu fui na sua casa, desesperada de madrugada, pedir para que ele fosse atrás do meu marido numa boate,
porque ele estava perdido, ele estava desgarrado, ele estava nas garras de Satanás. E eu pedi para este pastor, e ele era muito amoroso, ele não pensou duas vezes, ele não pensou sobre aquilo que as pessoas falariam dele. Ele foi para esta boate e ele resgatou meu marido, tirou ele de lá, levou para casa, nós oramos juntos, eu perdoei meu marido, nós nos reconciliamos e estamos felizes e abençoados nesta igreja. Mas esta igreja cometeu a maior traição contra este homem de Deus, a maior injustiça, porque este homem não pôde nem se defender. Mas eu quero dizer para vocês, que nós somos frutos do amor deste homem que foi injustiçado, que foi arrancado desta igreja, que foi mandado embora por conta da língua de irmãs e de irmãos fofoqueiros, que não temem a Deus. Amados, é isso que acontece, e é muito triste. A qualidade de vida em família depende do que é falado dentro de casa. Olha o que diz em 1 de Pedro 3,10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Apesar de estar na igreja, dá legalidade ao diabo para agir na sua vida. Suas palavras vão definir o seu destino, ou melhor, o destino da sua alma. Como está escrito em Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. O estado da sua alma depende do que sai da sua boca. Provérbios 21, 23. Cuidado com os seus assuntos. A autenticidade da minha fé se manifesta através do que eu falo. Tiago 1,26, onde fala do uso disciplinado da língua. O que sai da minha boca pode produzir morte ou vida, como já falei, está lá em Provérbios 18, 21. Vimos já nos jornais que uma instituição financeira, ela quebrou por causa de um boato, que desestabilizou totalmente a financeira, e foi uma quebradeira no mercado. Cuidado maridos, cuidado filhos, cuidado parentes, cuidado vizinhos, cuidado amigos, colegas, companheiros de trabalho e até mesmo inimigos, com as suas palavras. A boca do justo tem que ser manancial de vida. Mateus 15, 11 diz que o que contamina é o que sai e não o que entra. Revela o que está no seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34. Cuidado com o que você fala no celular, na roda de pessoas, abrindo o coração. O que sai da sua boca pode ser bênção ou maldição. Tiago 3,10 fala e nos ensina que devemos falar menos e pensar mais. Como identificar pessoas enfermas? Palavras amargas saem de pessoas amargas. Provérbios 13:1. Cuidado com os escarnecedores. Judas 8, cuidado com os difamadores. Salmos 41:5, cuidado com o cochichador. Êxodo 23:1 fala da testemunha falsa, e 1 de Pedro 4:15 fala dos intrometidos. Efésios capítulo 5, versículo 11 fala das palavras que não edificam. E para encerrar, Isaías 58:9, vamos ler. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, que é o julgamento, e o falar iniquidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Até aí, obrigado.
Vou ficar de pé um pouquinho, para espantar o sono. Diga comigo assim: Deus, eu quero revogar. Não, é para todo mundo orar. Deus, eu quero revogar no reino espiritual toda palavra que eu lancei contra mim mesmo. Palavras de maldição, automaldição e maldição impingida, onde sem querer, sem pensar, eu abri minha boca para falar o que não devia, e estas palavras não morreram, elas pesam contra a minha própria vida, e podem mudar o meu destino. Por isso eu arranco agora, no reino espiritual, toda semente que eu mesmo plantei, contra mim, contra a minha vida emocional, sentimental, afetiva, financeira, familiar, espiritual e ministerial. Deus me perdoa pelas vezes que eu fui inconsequente e que falei o que não devia, pelas vezes que amaldiçoei o meu irmão, que apontei o dedo, que julguei, que critiquei. Não remova o meu galardão e nem o fruto da tua justiça da minha vida, por conta da minha falta de temor e de responsabilidade. Eu quero, Senhor, viver o teu amor. Me faça um intercessor, porque ao invés de criticar, de apontar o dedo, de julgar e de amaldiçoar, eu quero ser fonte de bênção e terminal de maldição. Eu quero ser um instrumento, um canal, um veículo, um meio, um instrumento para abençoar a vida das pessoas que convivem comigo. Que a tua luz possa brilhar em mim e que em nome de Jesus as pessoas possam perceber que mudei, que eu seja educado, polido, cortês, que eu seja mais humano, que eu seja mais parecido com Jesus, que eu seja uma pessoa que fala menos e ora mais, que eu possa elogiar as pessoas, ao invés de desmotivá-las, que eu seja uma pessoa que contribui para que as pessoas possam crescer, que eu seja um testemunho vivo, um baluarte nas tuas mãos, e que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou um testemunho vivo da minha fé em Cristo, que eu possa, em nome de Jesus, ser diferente, e que eu possa tocar vidas através da minha vida, que eu possa aprender com teu Espírito a amar, compreender, entender, perdoar e abençoar nos momentos mais difíceis, quando eu for provocado, quando eu for caluniado, injuriado, difamado, julgado, censurado, criticado e amaldiçoado, execrado em praça pública. Me dá humildade, Senhor, para não revidar. Me dá humildade, Senhor, para não pagar o mal com o mal. Que eu possa morrer para o meu eu e viver como Cristo, em nome de Jesus. Amém. Olha para quem está do seu lado e diga: me ajuda a ser melhor. Para outra pessoa: me ajuda a ser melhor. Amém? Pode sentar só um instante só. Queridos, até dia 15, preste atenção, até dia 15, nós ainda temos compromissos altos para saldar.
até dia 15, ainda nós temos compromissos altos para saldar. E eu sei que Deus vai levantar nesta noite irmãos com o coração disposto a ser canal de bênção, para poder contribuir com este ministério que tem abençoado tantas vidas. Casamentos têm sido restaurados, vidas libertas do álcool, das drogas, como falei hoje no testemunho, de prostituição, adultério, infidelidade, traição. Nós temos visto, por exemplo, pessoas sendo transformadas, pessoas prosperando na sua vida, no seu trabalho, nos seus projetos. Nós entendemos que se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. Se a sentinela não vigiar, não guardar, em vão trabalham aqueles que tentam proteger. Então nós compreendemos a graça de Deus que é sobre a nossa vida. Eu gostaria que neste momento você pudesse fazer a tua oferta. Nós temos já a maior parte do valor, graças a Deus. Olha só, todo dia 10, todo dia 20 e todo dia 30, são dias assim de muito desafio para nós. Mas Deus é conosco. E prova disso é que Ele tem cuidado de nós. E eu não falo isso para me gloriar. Eu quero dizer para vocês que até aqui tem nos ajudado o Senhor. E quando você entende essa palavra, quando você planta, você vai colher uma boa medida, recalcada e transbordante. Então eu quero te falar uma coisa. Ainda falta 5.000 reais. E eu sei que Deus tem abençoado tanto vocês aqui. E uma das formas que nós temos de agradecer a Deus é contribuindo, manifestando a nossa gratidão e reconhecimento. Então, eu sei que mais uma vez Deus vai nos honrar, amém? Imagina só, nós estamos aqui há 9 anos, e graças a Deus, nunca atrasamos um aluguel, e não é barato, só o aluguel é 22.000 reais. A água é alta, a luz é alta, é imposto, e temos os nossos funcionários e tantas outras contas. Mas guarde isso, nós não fazemos a nossa oferta por conta de necessidade. A Bíblia diz que nem por tristeza e nem por necessidade. A gente faz porque a gente ama honrar a obra de Deus. E a gente faz, não é para fazer barganha, troca, comércio. Não, a gente faz é porque a gente ama o reino de Deus. Então que você possa ser ainda mais abençoado, que você possa colher muito mais do que você tem plantado, e que todo o céu de bronze seja removido de sobre a tua cabeça, e que você viva tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Então eu quero agradecer a todos vocês que já dizimaram, já ofertaram, já semearam, já fizeram o que podia e até o que não podia. Então eu sei que Deus vai honrar muito vocês, em nome de Jesus. Deus não é pai para desamparar os seus filhos, e a semente que sai da sua mão nunca mais sairá da sua vida, em nome de Jesus. O nosso Pix está em tela, você pode com o seu celular fazer o QR Code e a sua oferta. Você pode fazer através do nosso CNPJ 01014-097/1000 ao contrário, -54. Você pode pegar um envelope, preencher um envelope e depositar a sua oferta. Faça isso em nome de Jesus. E também você pode usar a maquininha de cartão que está ali com a Carol. Levanta aí, Carol. E temos outro ali com o seu amado esposo, o Fábio. Deus abençoe. De manhã semeia, semeia, semeia tua semente, e à tarde não retires tuas mãos de fazer.
bateu o pão sobre as águas, divide com 7 ou ainda com 8. Deus abençoa, não deves parar de semear. Primeiro semeia, então colherá. Além do cavalo, da enxergo já dado. Vamos ficar em pé? Não sabe nem te importa, deixa isso com Deus. De manhã semeia, semeia, semeia tua semente, e à tarde não retires tuas mãos de o fazer. De manhã semeia, semeia, semeia tua semente, e à tarde não retires tuas mãos de o fazer. Pai, eu quero te agradecer por esse pequeno rebanho que tem sido fiel à tua palavra e tem amado o teu reino e tem entregue a ti o seu melhor, representado pelo dízimo, pela oferta e pela semente. Eu quero abençoar todas as pessoas que têm possibilitado esta igreja permanecer de portas abertas. Quero abençoar cada vida que de alguma forma tem contribuído. Não importa o tamanho do sacrifício, porque nós não estamos falando de valor, de quantia, nós estamos falando de valor. Deus abençoe a pessoa que está à procura de emprego, a pessoa que está no processo seletivo. Abençoe esta pessoa que está mudando de emprego, mudando de ramo, mudando de área, mudando de segmento. Abençoe esta pessoa que vai começar o seu negócio próprio, que tem o seu projeto de vida. Abençoe esta pessoa, Senhor, que é empreendedor, empresário, negociante, comerciante, profissional liberal. Eu quero colocar diante de ti cada uma das necessidades dos teus filhos, seja o aluguel, a água, a luz, o imposto, seja com o colégio do filho, seja com a van escolar, seja com a construção da sua casa, seja com a venda, seja com este negócio que está sendo finalizado. Deus, eu não sei o que é que esta pessoa está orando agora, mas eu sei que a tua bênção virá sobre esta vida. Abençoe aqueles que estão orando e buscando a sua aposentadoria, pensão, indenização, alguém que tem alguma demanda na justiça. Senhor, seja com esta pessoa, que os inimigos sejam desbaratados, que sejam envergonhados e caia por terra, Senhor, toda acusação caluniosa, todo levante, Pai, preparado na mesa do inferno. Em nome de Jesus, seja, Senhor, com esta pessoa, cura, sara, liberta, porque nós cremos, Senhor, que esta bênção extensiva do altar vem de acordo com a necessidade, carência e precisão de cada um. Nós sabemos que onde há oração e onde há voto, ali está a tua bênção. Muda a realidade, Senhor, da tua igreja e do teu povo. Faça deste povo um povo próspero, e que tenhamos alegria de semear, e de semear cada vez mais, e quanto mais plantemos, mais possamos colher, para teu louvor, honra e glória. Abençoe os que contribuíram e os que não contribuíram, os que puderam e os que não puderam. Que a tua graça bendita seja sobre a vida de cada um. Abençoe aqueles que não contribuíram agora, mas que vão contribuir até o dia 15, vão contribuir durante a semana. Obrigado, Deus, porque temos visto o Senhor fazer grandes coisas no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos fazer a nossa última oração? Aplauda Jesus. Vamos fazer a nossa última oração? Diga: Senhor, eu sei que tu és comigo. Eu sei que os teus anjos estão acampados ao meu redor. Por isso eu me levanto na autoridade que o Senhor Jesus me deu para enfrentar esta semana. E eu vou enfrentar, Senhor, não por mim mesmo. Eu vou enfrentar pela fé, em nome de Jesus. Eu creio nas vitórias que terei.
Eu creio nos milagres que eu receberei. Eu tiro os olhos daquilo que o inimigo quer me mostrar, para me esfriar espiritualmente e me abalar na minha fé. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, me posicionar para que eu possa viver o melhor ano da minha vida e ter a melhor colheita que eu possa ter em 2024, que é para nós, da fé cristã, o ano da colheita. Olha para quem está do seu lado, estenda a mão direita, a mão de autoridade e diga: eu te abençoo com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Uma semana de vitória a todos vocês, vão para casa abençoados, em nome de Jesus. Amém? Pastor Ney, o senhor pode fazer uma oração para aquela irmã que está sentada na última poltrona ali? O nome dela é Patrícia. E quem